Vamos lá então. Primeira etapa vai ser fazer um quadro onde eu vou anotar todo o material que eu vou usar. E eu coloco aqui P de track e S de stud. Coloco também aqui o número da unidade aqui dentro. E aqui eu separo bundle e unidades. Bundle e unidades. Nesse caso aqui, essa unidade, esse apartamento, ele tem 10 pés de altura. Então eu já coloco também aqui 10 pés. Ok. Obviamente, layout já batido em toda a unidade. E agora vamos iniciar. Começa a colocar os back que já estão cortados, na medida que eu falei ali em cima, 14 e 1/4. E nós vamos começar a instalar. Eu não sigo muito um princípio de onde começar. Onde você começa a fazer a unidade? Pelos flows, pelo banheiro, ou pela parede do início da unidade, na porta, ou pela box. Eu gosto de começar seguindo as primeiras paredes que vão cruzar o UA. Porque depois fica mais fácil eu conectar com as paredes. Nesse caso aqui, eu vou começar pelo closet. Esse aqui é um closet. Aqui vai ser um banheiro. Tem a saída ali provavelmente da privada ou da banheira. Ele precisa da privada. Esse pedaço aqui, esse quadrado, vai ser a lavanderia, o lounge. Temos aqui a linha da bulkhead, que irá cobrir esse pipe, esse cano. E aqui também temos mais um closet aqui na entrada. É bem comum os apartamentos aqui serem feitos dessa maneira. Depois eu vou explicar cada sigla, vou explicar também por que aqui dá 3 pais date, que são as medidas aqui, são as medidas da largura do metal. E é isso. Aqui nesse caso é um quarto. Temos aqui uma porta. E aqui é a sala com jogar com a cozinha. Então é isso, esse apartamento aqui, ele só tem um quarto. Só tem um quarto e um banheiro. 2 closet e o lounge, que é a lavanderia. Certo? Ok. Como a track do teto não vai ficar presa ao concreto, e sim vai ficar presa nesse drop ceiling feito de UA, provavelmente, esse é fato, vai ocorrer de uma track dessa passar entre o UA, entre esses dois metais. E eu não posso colocar ele no concreto. Porque o stud que veio para essa unidade, veio para essa floor, já é na altura do drop ceiling. Esse é um drop ceiling. Ok? Então eu tenho que fazer alguns backup, algumas pontes entre um UA ao outro. Para que eu possa conseguir parafusar nas top track que irão passar no meio. Vou posicionar aqui o laser. Liguei o esquadro dele, porque essa linha está fazendo esquadro com aquela. E é isso. Tenho certeza que a maioria das pessoas tem essa dúvida, né? De como seguir, como fazer a leitura do layout. É bem simples, O lado que vai a track, se é do lado de lá ou do lado de cá. Sempre quem faz o layout, ele marca, ele faz a indicação aqui com um X de qual lado o metal vai ser pregado aqui ou parafusado lá em cima. Como eu vou colocar um pedaço de UBAR aqui no meio, e eu vou parafusar ele aqui, na aba do UBAR, esse é o UBAR. Como eu vou parafusar ele bem aqui, eu vou medir entre a orelha, aqui dentro, até essa orelha. 14 inches e 1/4. Porque depois fica mais fácil conectar com as paredes que irão conectar com os estandes que estão atravessando o UBAR. Então eu gosto de fazer assim. Tá vendo como o laser pegou bem no meio entre o UBAR? E eu vou colocar essa extensão aqui, mais a ponte, para ficar flush com o teto, que já está feito. E eu tenho onde parafusar a track quando eu for colocar aqui. Eu não sigo muito um critério de onde eu vou colocar não. Se eu vou medir se é 2 pés, é 1 pé. Mais ou menos 2 pés, ou 1 pé e meio. E coloco o outro bem aqui, ó. Bem na interseção aqui, bem no X. Bem onde conecta a track daqui. Necessidade nenhuma de colocar 4 para. Primeiro eu trago as track. As track você identifica elas não têm furo. Normalmente o stud sempre vai ter os furos no meio da peça, né, do material. Então as track é a calha, é o freio. Aqui nesse caso você usa ele tanto em cima quanto embaixo. Eu já peguei aqui 2 bundles, cada bundle tem 10 unidades. Então eu já peguei 2 bundles dele e já coloco aqui, ó. Track, coloco um bundle, 2 bundles. Quando eu preciso no final pegar só unidades, aí eu pego só unidades, não preciso pegar o bundle. Ou eu pego o bundle e desconto o que sobrar. Eu subtraio aqui com o material que eu já coloquei. Nesse caso aqui eu peguei 2 bundles, já deixo anotado aqui para não esquecer e para não misturar também. Agora eu estou cortando aqui a track para ir para cima, tanto de um lado quanto do outro. Vou cortar primeiro aquele lado lá. Normalmente tem pessoas que pegam um escapo, sobem, pega tape, mede. A questão aqui, quando você trabalha com produção, você precisa ser rápido. Então, se é a mesma medida, eu sei que é a mesma medida em cima e embaixo, por que eu não tiro aqui embaixo? Dá no mesmo. Eu encontro a track lá, no final, essa linha aqui,
corto. Posso até cortar o outro de baixo já, de uma só vez, sem precisar utilizar tape. Vou inserir agora o parafusar a track no topo, no ceiling. Tem que ter muito cuidado para você não parafusar do lado oposto ao X, que indica qual lado você vai parafusar. Nesse caso aqui, eu seguro aqui no laser, do lado direito, e é o suficiente. Estou cortando a track para esse lado, mas eu não vou cortar ele em dobro. Por quê? Porque essa aqui, ó, ali, SLD, Slide Door. Nesse caso aqui, é uma porta. Então eu não preciso colocar a track aqui. Se eu colocar a track embaixo e depois colocar os studs, eu fecho o closet e fica sem porta. Não faz sentido. Então eu só corto para cima, só corto um. Ok, fazendo aqui a corre, o finalzinho aqui da parede, do closet, eu tenho que sempre, é um padrão isso, para essa situação. Mas tem situação que ele não precisa conectar com a track. Nesse caso aqui sim. Então eu vou cortar aqui, sempre deixando meia incha. Nesse caso aqui não, porque aqui já é o final da parede do closet. Então eu posso cortar isso. Mas aqui, como vai o drywall, será um locker, eu já explico depois, eu corto deixando um espaço de mais ou menos aqui meia incha para o drywall poder entrar. Como eu vou usar track em cima e embaixo de 3/8, tanto aqui nessa parede, que provavelmente é um painel elétrico que vai ser embutido, ele tem a largura de 3/8 ou de 3,5, se é necessário usar essa largura de track, eu vou usar tanto para aqui quanto para aqui também. Tem outra parede também aqui, tô vendo os buracos ali do cabo elétrico, deve ter também um painel elétrico aqui. Então nesse caso, eu creio que eu vou usar uma ou duas tracks dessa daqui, de 3/20 de largura. Também não esqueço de colocar aqui, mas é que eu coloco como unidade. Estou fazendo track ainda, eu coloco unidade. Eu não preciso especificar se é 3/20, se é 2,5, se é 1/20, porque o preço é o mesmo. O que diferencia o preço, se é mais ou se é menos, é a altura da unidade. Ok, finalizei todas as tracks que iriam ficar no teto, todas elas, inclusive a de 3/8. Podem ver que eu deixei aqui um espaço. Vou fazer o mesmo também aqui embaixo, quando eu fizer a parte de baixo, mas é porque aqui vai ser um locker. Vocês vão entender quando tiver feito. Beleza? Tá vendo que essa daqui, ela encaixou nessa outra, a de 1 inch 5/8, conectou, cruzou com a de 3/8, também tem um porquê, está explicado. E é isso. Parede de banheiro, uma double wall aqui também, lavanderia, tudo seguindo a linha. Coloquei o laser. E inclusive também, já coloquei as tracks das boxes. Tiver uma box aqui para cobrir esse pipe. E aqui também tem uma box, que é a box da cozinha. Tem que ter uma altura específica para o móvel planejado que vai aqui, ele encaixar perfeitamente com a box. Então isso tudo aqui já está definido já no projeto do apartamento aqui, da unidade. Então já coloquei também. Fiz aqui a pontezinha aqui para poder colocar, para poder conseguir parafusar ele, porque não tinha o bar para poder parafusar, então eu já coloquei. Tá tudo parafusado. Tive que fazer a conexão aqui, porque a track não tem tamanho suficiente para seguir até lá, são 10 pés no máximo, nesse caso aqui. E aqui também tem um closet, de 3/8 também. Tá aqui, ó. 3/8. E tem uma paredinha também aqui. Todo o metal de cima já está colocado, já está instalado. Inclusive a da máquina também. Ok? Agora o que será feito é instalar as tracks do chão. Todas elas. Para instalar as tracks de cima, como é metal no metal, eu usei o drill de impacto para poder parafusar. Nesse caso aqui, no chão, como não dá para parafusar porque é concreto, eu uso a shotgun. Quem fornece normalmente essa ferramenta é a própria companhia. Entendeu? É isso aqui que a gente usa para poder fixar, para poder instalar a track de baixo. Tem um prego aqui, ela é a gás e a bateria também ao mesmo tempo. E a pressão desse gás faz com que esse prego aqui fixa a track embaixo. Ok, temos todas as tracks já cortadas e já posicionadas no lugar onde serão pregadas. Todas elas. Lembre-se, cuidado para não confundir e fechar as portas. Muito cuidado. Elas estão marcadas o começo e o final. Tem um D de door, tem um X que indica o lado da track. Então, quando o rapaz que fez o layout, isso é bem comum. Isso é bem comum. Normalmente, quem faz o layout deixa tudo marcado de uma forma para que você não possa errar, não possa se enganar. Se tiver alguma dúvida com o layout, alguma coisa que realmente está dando duplo sentido, você pode ligar para o seu contractor, né, o foreman, ou o super, quem está te passando o trabalho, para poder estar entrando em contato até mesmo com o cara do layout, para poder estar resolvendo essas coisas com você, tirando essas dúvidas. Mas é bem comum, está tudo discriminado no chão, tudo desenhado, tudo escrito, de uma forma que você não vai confundir.
Uma outra coisa muito importante aqui, sempre que você for pregar, você começa a pregar todas as tracks, todas elas, todas que estão cortadas, todas que estão posicionadas. Mas antes de eu pregar, eu verifico em cima qual vai primeiro, qual é o encaixe, qual é o prego primeiro, se é essa ou se é aquela. Se essa daqui vai encaixar naquela e vai também encaixar nessa de cá, então tem que colocar esse aqui primeiro. Essa eu não vou colocar porque é a porta. Mas eu sei que esse pedaço de track aqui, ó, esse pequeno, ele vai ficar por cima dessa e por cima dessa também. Então, obviamente, eu coloco essa daqui primeiro. Nesse caso é essa. Igual nesse caso aqui. Deixo a track aqui, eu olho pra cima, vejo que essa track de cá, ela encaixa na track que tá passando aqui, ó. Tá vendo que ela encaixa? Então, e essa aqui também. Agora sempre vai encaixar, então é padrão. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui no início dela, esse é um pedaço que sobrou. E aí eu posso cortar bem aqui, ó. Fazendo com que depois, quando eu for pregar ela, eu consiga ter o metal suficiente para poder entrar. Olha. Fiquem atentos a isso. Eu primeiro, antes de sair chutando, né, todas as tracks, de pregando todas as tracks no chão, eu primeiro corto todas elas, seguindo a linha, já vou meio que deixando já na frente da linha, para depois ficar mais fácil eu identificar a peça e fazer os cortes que são necessários para poder cruzar a track com a outra, ou até mesmo deixar aberto. Nesse caso aqui, por exemplo, essa parede aqui, se eu olhar aqui para cima, eu consigo ver que ela não encaixa com essa track. Então eu faço o mesmo ali, ó. Deixo mais ou menos ali meia incha ou 3/4 aberto, o drywall poder entrar aqui e o drywall bot, né, conseguir colocar o drywall, o stand com o drywall. Ok? Quando você for cortando, pegando do material novo aqui, do material inteiro, fique atento a pequenas peças, como ali no canto aqui, que são duas aqui. Tem duas aqui, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho também aqui da porta. Onde mais? Tem esse pedaço aqui, essa paredinha, tem aquele também, aquele pedaço também. Fique atento à sobra de material, porque você não precisa pegar um inteiro. Nesse caso aqui, essa parede ela vem até aqui. E aí só mais um pedaço. Sei que às vezes dá alguma confusão porque tem muita linha, mas isso aí é com o tempo. Você vai pegando o jeito e uma forma de trabalhar e também de entender as linhas, entender o layout. Né? Isso aqui praticamente é uma planta 2D impressa no chão. Então fiquem ligados, fiquem atentos às linhas, aos sinais, às escritas. E cuidado, tá vendo aqui? Eu não coloquei uma track aqui. Por que eu não coloquei uma track aqui? Porque isso aqui é um closet para esse quarto. Então eu não posso fechar. Quando tiver finalizado, quase finalizado, você vai entender porque está aberto aqui. Ali está aberto, obviamente, porque tem uma porta. Aqui também está aberto porque tem uma porta. Aqui também tem uma porta ali. É óbvio. Então, você vai conseguir entender melhor. Quando tiver os studs, quando tiver a régua, vai conseguir entender melhor. Mas tá vendo? Tem uma linha também aqui, ó. Tem alguns lugares que eles pintam também, fazem a linha com uma cor diferente. Nesse caso foi tudo azul. Mas aqui eu sei, como eu já estou acostumado, eu consigo identificar que isso aqui é uma box. Isso aqui também é uma box. Se fizer mais sentido para você, olha para cima. Você vai ter um cano. E você sabe que esse cano tem que ser coberto. Todo esse cano tem que ser coberto. Por exemplo, aqui tem uma parede. Temos uma parede aqui. Correto? E a box. Você pode cá ou pode ir lá. Olha o que pode ir lá. Até a linha aqui, ó. Olha aqui o S novamente. Olha o S aqui novamente. Indicando. Tem até um X aqui, ó. Indicando o limite dela. A track vai cortar aqui, ó. Faltou colocar ali, mas depois que eu finalizar essa parede aqui vai ser mais fácil eu colocar. Só coloco o laser aqui e parafuso a track em cima. Ah, aqui não tem uma porta? Tem. Não desse lado, mas desse lado. Mesmo que tenha algo na frente, impedindo que você faça aqui a medição, ou até mesmo já pregar ela, você consegue pegar outras referências. Tendo essa linha aqui, está esquadrada provavelmente com essa parede, que também está esquadrada com aquela linha, eu posso colocar aqui a track em frente dessa linha, para saber a medida, e aqui também. Como eu sei que eu deixei um espaço de mais ou menos 3/4 ali, eu sei que ela não vai entrar, eu posso fazer o mesmo aqui também. Essa track, ela vai para aqui, ó. Tem uma track de 3 faz 20 aqui. 3 faz 20. Vai daqui até o final. Então eu coloco esse espaço aqui, o 3 faz 20, 3/4, mais ou menos para poder entrar, e finalizo ela aqui, ó. Temos mais um caso aqui, que a track de baixo, como a track de cima, ela não vai encaixar. Ela não vai cruzar, ela não vai entrar dentro dessa outra track, dessa parede aqui. Então, eu ainda tenho aqui um pedaço que vai ser colocado aqui. Eu posso colocar aqui, não preciso nem usar tape. É mais rápido. Use a tape quando realmente você precisar usar. A maioria das vezes eu não uso tape. Pego o pedaço e coloco na frente e consigo olhar e cortar. Nesse caso aqui, ela entra, como sempre. Ah, por que você não colocou o track nessa linha? Porque isso é uma box. Ah, como eu sei, Ronaldo, que diferenciar uma linha de parede para uma box. Tem alguns lugares, alguns prédios, não sei como é que funciona na Europa, eu sei também, né, o metal frame é bem forte na Europa também, mas é mais presente para nós aqui no Canadá ou também nos Estados Unidos, mas cada pessoa que faz o layout, ele deixa uma marca para saber, para que você consiga diferenciar uma da outra. Eu sei que isso aqui é uma box, porque primeiro não faz sentido ter uma parede aqui, não faz sentido. Ah, poderia ser um armário, depois os móveis seriam embutidos, também poderia, mas não é comum. Então ele faz essas voltas, esse S, ou essa linha curvada,
para identificar que é uma box. Você pode reparar aqui, tem alguns lugares que eles pintam também. Normalmente eu dou um espaço a cada 16, mais ou menos, é no olho mesmo, tá? Mas eu não coloco muito perto, igual aqui. Normalmente eu dou um espaço de um pé e meio ou 16 inches. Eu vou cortar essa thread aqui agora para poder encaixar ela e já vou cortar dando um espaço de meia incha, um dedo, para que a folha entre aqui. Antes de pregar a track, fique atento que tem um caminho, se tem algum cano por baixo, se tem algum furo, se vai alguma coisa, para você não dar um tiro aqui, pregar ela, e aí você precisa cortar e ela está fixada. Então já faça, já verifique que tem um caminho. Faça o corte antes, para você não pregar, você passa raiva depois. Tem um outro detalhe, quando eu vou também pregar, eu não vou dar um tiro, dar um prego em uma track comprida como essa aqui, tanto a grande quanto a menor. Eu primeiro venho aqui no começo dela, se for firme, bem firme, eu não saio pregando a partir daqui pra lá, porque pode ser que chegar na ponta, ela esteja fora da linha. Então eu dou um tiro lá no começo, e pego aqui no final dela aqui, e aí eu venho. Mesma coisa aqui, ó. Aqui nesse caso, aqui que eu falei, no caminho que eu não consigo, porque tem esse cano. Então, ou eu paro ela antes, corto ela aqui, posso fazer isso, ou eu faço um corte. Ou eu faço um corte nela aqui, ó. Aqui tanto faz. O que for mais rápido, lembre-se, o trabalho é a produção. Então você precisa ser rápido. Tanto cortando aqui, ou fazendo corte lá, olha em cima também para verificar. Tô vendo que essa daqui, ela entra naquela. Eu posso pregar aquela outra, mas esse pedaço aqui não. Essa situação aqui, ó, da boneca da porta, que é o pedaço dela aqui, olha em cima como é que tá. Essa track, ela entra na de 358. A de 158 entra na de 358. Então tem que fazer a entrada. Tem que fazer a entrada dando espaço para meia inch do lado direito e meia inch do lado esquerdo, que é onde entra o drywall. Como eu faço o drywall também, vou colocar aqui, ó, no olho mesmo, tá? Não usa isso não. Para isso não. Eu posso fazer isso. E eu coloco. Tá bem firme. Eu falei ali que normalmente eu dou um tiro nela, eu prego ela, eu boto um prego a cada um pé e meio ou 16 inches. Mas em caso que o concreto do chão esteja meio que irregular, eu sinto que ela tá meio que solta, e eu coloco mais prego, eu prego mais próximo. Eu sei que tá um pouco aberto. Tá um pouco aberto, tá um pouco, mais ou menos assim. Aqui não, aqui tá bem fixo, mas ele tá um pouco aberto. Não tem problema eu fazer isso. Tudo certo, todas as tracks estão pregadas no chão, todas, sem exceção. Dou um check, confiro tudo, se está realmente como deve estar. As botas, a boneca da porta nesse caso, também, temos uma parede aqui. Esse apartamento aqui ele é bem pequeno, Depois eu vou colocar o tempo que foi feito, essa unidade, para ter uma comparação com as outras. Tem nesse prédio aqui, tem várias outras unidades, tem pelo menos aí 13, 14 unidades, e essas aqui são das menores. Então tem algumas maiores, principalmente nas pontas do andar. Mas agora o que é feito aqui nesse caso? Após eu pegar todas as tracks, eu começo a trazer os bandos de studs. Começo a trazer todos os studs para cá, para a unidade. Vou anotando aqui a quantidade de bundle de studs que eu vou colocar. E aí eu vou subir todos os studs primeiro, todos. Eu sei mais ou menos, eu sei o espaçamento dos studs de um ou outro. Para essa unidade, para esse prédio, para essa empresa que eu estou prestando serviço, eles pediram 16 inches de espaçamento de stud. Eu já trabalhei já com espaçamento de 2 pés, né, que é 24 inches. Mas normalmente quando a stud de 1 inch pivot, que é a mesma espessura dessa track, eles pedem que faça com 16 inches. 16 inches de espaçamento cada stud. Quando eu for colocar, você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas vou até agora todos os studs e vou subir todos os studs, todos eles. Ok, aqui é o seguinte, eu sei mais ou menos quantos studs essa unidade ela vai usar. Então eu separei aqui, mais ou menos aqui, separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandos de studs. Podem ver que eu coloquei aqui, ó. 6 palitos, 6 bandos. Eu não vi aqui, não é essa stud. Eles são studs de 10 pés, que é o que essa flor possui, de altura. Lembre-se, track é lisa. Studs tem os furos. Até a textura na lateral dela é diferente. Ela tem uma linha bem no meio do stud. A track não tem. Todas têm um furinho, ambas têm um furinho, mas
O stud você consegue bater o olho nele, você consegue ver. Track também, pulseriza. O que eu vou fazer agora é espalhar todos os studs. Eu já corto a fita de todos, que pra mim já facilita. Eu não preciso parar pra pegar a tesoura toda hora. Olha como a unidade vai começando a tomar forma, as paredes vão começando a dar volume e a fazer sentido também. Coloco em cima primeiro, depois posiciono. Nesse caso aqui, corta, na maioria das vezes são 2 studs. É um pouco comum acontecer isso. Eu estou aqui colocando esse stud, que tem 10 pés. É para o teto também. O teto foi feito em 10 pés, só que às vezes o concreto do chão ele está um pouco para cima. Não vai estar 100% no nível ainda, não foi nivelado 100% ainda para colocar o piso, porque nós fizemos primeiro. Viu primeiro. E aí nesse caso, o que acontece? O stud fica grande. E eu perco um pouco de tempo nisso, porque eu preciso tirar aqui um quarto, às vezes até meia incha. Ok, studs de 1 a gente vai ver que todos foram colocados, nenhum parafusado. Primeiro o que eu faço? Eu primeiro coloco todos os studs, posiciono todos eles. Ainda não está posicionado no espaçamento que foi solicitado, que é 16 inchas, entre um e outro. Eu ainda não fiz isso, mas já coloquei todos os studs, pelo menos eu já sei mais ou menos aqui a quantidade de studs que eu já estou usando. Nesse caso, de 6 manos que eu peguei, sobrou um. Eu vou precisar de mais porque tem uma box que tem que ser feita aqui ainda, essa box que pensa aqui, da cozinha, vai precisar de studs embaixo dela. Preciso também de studs de 3 5/8 aqui, vou pegar, provavelmente devo usar 4 studs aqui e mais ou menos 4 aqui e 4 no outro lado. Vou precisar de studs também para fazer o teto. Ok, já coloquei os studs de 3 5/8, que essa parede aqui, ela tem essa largura diferente das outras, porque vai no painel elétrico aqui, como eu já falei, e o painel elétrico ele tem esse espaçamento aqui, mais ou menos de 3 inchas e meia. Esses studs eu deixo solto. Como eu não sei o tamanho do painel, não foi passado o tamanho do painel, a largura do painel, para eu poder passar os studs, o próprio contrato, ele já passou para deixar livre, sem parafuso, só fica solto. Esse da ponta também, ele fica solto, como também esse fica solto, porque é um stud que a gente chama de locker. É um stud que o drywall ele vem daqui, ele passa aqui por trás, e o drywall boardman ele pressiona esse stud com o drywall e parafusa ele. Então temos um locker aqui, temos um locker aqui. E esses outros 4 também, que vai no painel elétrico ali, eu consigo ver a saída do cabo de energia. Ali também tem uma, mas aqui tem mais. Nesse caso aqui também vai um painel, eu também deixo solto. Quando os eletricistas forem instalar esse painel, eles mesmos já colocam o parafuso. Centraliza, da forma que eles querem, e parafusa os studs. Está solto porque também é um locker. Tá vendo ali embaixo, meia incha aberta, o drywall vem aqui, e aqui eu coloco o drywall. Pego o stud, encosto ele no drywall e parafuso. Aqui é a mesma coisa, e também é um locker. Então praticamente aqui nesse caso são 8 studs que eu nem preciso parafusar. Eu ganho mais tempo fazendo isso, né? Mais tempo não fazendo isso, não parafusando esses studs. Aqui, a mesma coisa, tá ali 6 furos do duto de energia. Eu esqueci de mencionar, mas até mesmo antes de parafusar todos os studs, tanto embaixo quanto em cima, a primeira coisa que eu faço depois que eu coloco todos os studs é pregar ou parafusar esses studs que são encostados nas paredes que dividem um apartamento do outro, ou a parede que divide, né, o apartamento do corredor. Então nesse caso, eu parafuso esse stud primeiro, eu prego esse stud, eu vou pregar esse stud aqui também. Aqui eu parafuso porque aqui é drywall, ali é concreto, nesse caso. Aqui também eu parafuso, aqui também eu parafuso, aqui eu prego. E tem também esses dois aqui, tem esse de trás ali, e aqui também tem esse stud aqui também. Eu parafuso todos eles primeiro, antes de começar a parafusar a parte de baixo e em cima. Tem framers que não usam laser para poder parafusar esse stud, tanto parafusar quanto pegar ele na parede. Não usam laser aqui, ó. Já só pega aqui, segura ele mais ou menos na posição e parafusa. Não toma muito meu tempo e o trabalho fica melhor. Eu coloco o laser, mais ou menos aqui rente à linha de baixo. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, eu parafusei sem colocar o laser e já ficou reto. Eu costumo colocar o laser. Acho que fica melhor. Detalhe importante sobre parafusar esse stud na parede, essa parede aqui do drywall. É muito comum não ter metal bem onde você vai parafusar esse stud. Então ele não vai ficar 100% fixado nessa parede. Se eu puxar aqui, né, se eu exercer uma força aqui para trás nesse stud, pode ser que ele solta, mas não solta aqui já, ó. Não fica 100%. Então, o certo é você colocar o parafuso não reto, mas de lado. Ou assim, cruzar ele um de um lado
para o outro lado, para ele ficar mais firme, como eu já consegui ficar mais firme. Ah, Ronaldo, mas por que você faz isso primeiro? Por que você não parafusa quando você vai parafusar o da frente ou até mesmo o do combo que você vai fazer? Porque se eu parafuso esse stud aqui, eu vou puxar 16 inches daqui e vou parafusar ele. Às vezes, nesse caso aqui, o meu drill ele entra, tanto de lado, quanto de frente, quanto do outro lado. Mas em alguns casos, eu não consigo ter acesso da gun de tiro para poder pregar. Então, eu faço isso antes. Nesse caso aqui, esse aqui eu sei que não vai parafusado. Então eu consigo afastar ele, checo em cima, checo embaixo, se está tudo certo, e parafuso. Tem que ativar ela aqui. Tem alguns detalhes que eu acabo até esquecendo porque na minha cabeça tá tão automático, já faço isso já há um bom tempo, mas existe um porquê do sentido do stud estar com a boca virada para a parede. Normalmente de onde eu puxo a tape é aonde a boca do stud vai ficar virada. Então por isso que isso é importante você seguir o sentido dos studs. Não é colocar de qualquer jeito. Inclusive também outra coisa que eu não expliquei, eu sei muita coisa, mas à medida que eu vou fazendo unidades todos os dias e outros tipos de trabalho, vai ficando mais presente essas informações. Mas a bolinha do stud sempre está abaixo. Às vezes acontece de você colocar um ou outro para cima, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu mantenho esse sentido. Nesse caso aqui, porque quando é uma parede de corredor, que ela é extensa ou ela é muito alta, vai um ferro aqui. Vai um ferro no meio dele para dar resistência à parede. Nesse caso aqui eu vou braçar ela. Braçar ela para dar resistência, tá muito mole. Tá vendo? Mas quando eu for fazer, eu vou explicar direitinho. Mas normalmente a bolinha aqui para baixo e essa parte mais comprida para cima. E o stud sempre com a boca virada do lado que você puxou a tape. Igual aqui, ó. Eu puxei a tape. 16, 32. Se não tiver mais, só segue o final da cone aqui do metal. Ok? Aqui é um lote, um parafuso, porque o drywall vai aqui como já explicado, e o parafuso aqui. Detalhe, eu acabei não filmando, mas é assim que eu faço. Eu dimensiono aqui os studs e parafusos, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, a cada 16. A tape, essa tape aqui vem até marcada, inclusive. A cada 16, cada ponto vermelho desse, cada quadradinho vermelho desse, conta como 16 inchas. Esse daqui saiu um pouco, já vou consertar ele aqui. Aqui tem um exemplo diferente. Nesse caso aqui, eu puxei a tape daqui, dessa parede. Eu não poderia puxar de lá. Eu puxei daqui. Só que nesse caso aqui, ele não vai ser 16. Por quê? Porque se vai um stud, se vai um drywall aqui dentro, e o drywall ele é meia incha, então eu começo a sequência adicionando essas meia incha. Nesse caso aqui, 16,5. E vai ser 32,5. 48,5. O framer, ele deve saber disso. Porque o drywall, ele tem 48 inchas de largura. Nesse caso, praticamente em tudo aqui, o drywall, normalmente é apartamento, o drywall, a gente coloca ele, a gente instala ele, a stand-up que chama, é a folha em pé. A folha tem 48 inchas de largura. Então, quando eu colocar aqui o drywall, vai estar adicionando meia incha a mais. Quando o boardman for colocar o drywall daqui de 48 inchas, ele vai morrer certinho aqui no meio do stud. Eu vou alinhar ainda, né? Vai morrer bem no meio do stud, dando acesso e dando espaço para a continuidade do drywall. Então, 48 inchas com o drywall que vai estar lá, ele vai morrer bem no meio. Ele vai morrer, vai finalizar bem aqui, ó, no meio. Dando espaço para o boardman continuar colocando o drywall aqui na porta. Então, ele continua aqui. Aqui nesse caso vai ser uma faixa. Quando eu for fazer alguma unidade no drywall, eu vou explicar. Quem tiver visto esse vídeo aqui dessa unidade no frame vai conseguir entender do que eu vou estar falando quando eu for fazer a unidade no drywall. Não sei se vai ser nessa, pode ser em outra, mas será explicado. Outro detalhe aqui. Nós, pelo menos no meu caso, eu trabalho na produção. Normalmente quando eu trabalho, são trabalhos de residencial como esse, que é um prédio residencial, o trabalho é feito na produção. Então você precisa fazer o mais rápido possível, e da melhor maneira também possível, aproximando daquilo que é certo. Tem pessoas, tem frame que eu nesse caso, no começo, eu fazia muito isso. Eu colocava tape e vinha marcando 16,5, 32,5, 42,5. Depois eu tirava a tape e aí com a marcação feita eu vinha posicionando os studs e parafusando. Toma tempo fazer isso. Então quando eu coloco a tape, eu com a tape no lugar, eu já parafuso. Então eu ganho tempo. Eu coloco a tape, parafuso, posiciono os studs no 16, 32, 48, 64. E aí eu não perco tempo parando para poder fazer a marcação. Eu já aproveito a tape e já parafuso. Então não preciso fazer o trabalho duas vezes. É simples, é mais rápido, eu já pego a tape, já saio para fazer outra parede ou outra coisa. A questão aqui é ganhar tempo, para você fazer, né, no menor tempo possível e conseguir também colocar mais dinheiro no seu bolso. Essa é a lógica aqui da construção, pelo menos aqui no Canadá. Eu não sei como é que funciona no Brasil,
Não sei como funciona em alguns países da Europa, que a maioria também usa o metal framing como método de alvenaria, de vedação, né, que são as paredes. Você sabe, e se você não sabe, produção, você tem que, tem que puxar, tem que ser rápido, tem que fazer no menor tempo possível. Não sei quanto tempo eu vou levar para fazer essa unidade, que você está vendo, mas porque eu estou parando para poder ensinar, mostrando o passo a passo, detalhe, muita coisa eu vou esquecer, obviamente, de falar, porque já está tão automático na minha cabeça, como eu já falei, mas tem que ser feito sim, no melhor tempo possível. O alinhamento dos studs na parte de cima, ele é feito no seguinte processo. Eu venho tanto desse lado ou quanto do lado, não interessa, mas eu vou dar exemplo como esse aqui. Eu ligo o laser, coloco ele bem aqui no meio, e eu só faço isso. Nesse caso aqui, uma parede extensa como essa, tem esse pedaço, eu faço isso só no primeiro. Ok? Às vezes eu faço em todos, não coloco o laser em todos os studs. Coloco o laser no primeiro stud de cada parede. E aí eu até marco. Eu faço isso primeiro em todos os studs, né, de cada parede, e depois eu venho e parafuso um em cima e eu puxo 16. Nesse caso aqui dessa parede. Tá no laser, tá no meio. Parafuso o primeiro. Não preciso descer para desligar o laser. Já aproveito que eu tô aqui em cima e faço isso, Se eu estou puxando aqui no começo, o 16 tem que ser o final aqui, o começo também do stand. Esse aqui tem que listar. 48, 64. Pronto. Já tem todos esses studs alinhados. Como prova que todos ficam alinhados sem eu ter que colocar o laser em cada stud, eu venho aqui. Olha lá como é que ficou. Bem no meio. Se ficou um pouquinho fora, não tem problema. Às vezes acontece. Quando você vai parafusar, ele sai. Mas é assim que é alinhado os studs. Agora é só seguir, fazer o mesmo que foi feito aqui em todas as outras paredes. Tanto essa daqui do closet, aquela ali do corredor do quarto, aqui também do laundry, né, da lavanderia. É só seguir. Agora com todos os studs parafusados, tanto em cima quanto embaixo, eu vou fazer a medição de todos os outros studs que irão no teto dos closets, tem um ali e tem um bem na entrada. Vou também medir o stud que vai no teto do banheiro e da lavanderia. E também nas boxes, temos uma box aqui que vai cobrir esse cano, temos também uma box aqui, como já havia falado, que vai cobrir esse cano. Então eu sempre faço isso para otimizar o meu trabalho, é muito mais rápido, toma bem menos tempo do que se eu ficar fazendo um por um. Venho aqui, meço, corto, instalo, coloco o laser, parafuso, então eu já faço isso já e distribuo para todos os cômodos que vão teto, de acordo, né, com a quantidade de stud e tamanho. Como eu faço essa medição aqui para saber? Aqui nesse caso eu não tenho a header, que é a cabeça da porta aqui, Eu não tenho ainda aqui, também não tenho aquele outro closet. Mas eu sei que a track, ela é 1 inch vai-vete. 1 inch vai-vete é esse aqui, Aqui é 1 inch, aqui é 1 inch 3/4, aqui é 1 inch vai-vete. Então se eu coloco aqui nesse aqui, que é 1 inch, perdão, 1 inch vai-vete é esse aqui, Então eu faço a marcação aqui, provavelmente a track vai aqui, na parte de cima. Provavelmente não, ela vai. E aí eu faço a medição dos studs que irão aqui, entre essa parede e a outra. Bem aqui, tem a marcação já, como vai estar lá em cima. Então aqui eu dou um gap de meia inch, eu corto meia inch a menos. E eu corto a quantidade que eu vou usar naquela ponta, naquele canto, no canto direito aqui, quanto também no canto esquerdo. Então aqui eu sei que vai ser, deixa eu pegar aqui o lápis. Eu sei que vai ser duas tracks de 55. E aqui, como vai ser 16, vai ter uma aqui na ponta e na outra, então eu coloco isso 1, 2, 3, 4, 5, que é esse da parede. Então eu coloco 5, 2, 55 e 5 de 26. Pronto, é simples. Aqui está feito. Agora eu vou fazer desse mesmo formato, desse mesmo jeito, nesse mesmo sentido. Eu vou fazer tanto no banheiro, quanto na lavanderia e no outro closet. E nas boxes também. Eu vou dar mais um exemplo. Essa box aqui, que vai em cima do armário da cozinha. Vou colocar a tape lá, e eu sei a quantidade agora. Eu vou contar a quantidade de stud que vai cruzar as tracks. Então eu conto isso aqui também. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu posso dar uma track. Então eu coloco 9. 9 de 27. 27 tá ok. E a track aqui deve ser inteira, porque a track tem 10 peças. Aqui praticamente é quase um quadrado, então tanto faz eu inverter, colocar a track lá na parede e aqui na frente da porta, ou a track do lateral. Eu posso medir para saber qual lado é maior, 37 e 3/4. E aqui, 36. Então 37 e 3/4. 37 e 3/4 pode ser as duas tracks. E 36 vai ser 1, 2, 3, 4 studs. Vai ser 4 studs com 36 e 2 track com 37 e 3. Pronto, já tenho aqui também a medida aqui.
colocar a quantidade de track, essa quantidade de track aqui, é banal, não precisa colocar, porque sempre vai ser duas, a não ser que a quantidade de stud você precisa colocar, para você ter noção de quanto você vai usar e de quanto que você pode tirar no bando quando for cortar. Mas track sempre vai duas, um de um lado e um do outro, dos maiores lados. Então não é necessário perder tempo colocando, mesmo que seja dois, não é padrão, é dois. Agora aqui no banheiro é uma situação diferente, um pouco diferente. Por quê? Porque não é um retângulo, né? Não são dois lados grandes e dois pequenos. Tem esse lado aqui, ó, essa curva que o banheiro faz. Então aqui eu posso anotar. Na verdade a gente precisa anotar, normalmente eu não anoto. Eu estou anotando para poder estar. Banheiro eu não costumo anotar. Agora ok, closet, lavanderia e box. Essa box também eu tenho que anotar. Eu sempre anoto. Mas o banheiro, como está desse jeito, eu nem anoto. Porque aqui nesse lugar, pelo menos nesse prédio, né? Com esse contrator, ele especificamente aqui, ele já entrega os studs com a largura padrão. E os banheiros aqui no Canadá, ele tem essa largura padrão, a maioria deles de prédio, que é 60, 5 pés. Normalmente até o tamanho da banheira. Mas aí eles entregam um bando de studs com 59 inchas e meia. Então já vem cortado. Só que eu só consigo usar uma, duas, três, quatro, não consigo usar mais, porque aqui é mais que... Para saber a quantidade de studs que vão no ceiling, no teto, tanto do banheiro, quanto os closet, ou qualquer outro ponto que vai ceiling, você pode sim esticar tape aqui e ver, checar a partir do primeiro que vai aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou você pode contar também, que é mais fácil, é mais rápido. Você contar o que já está feito na parede. Se o sentido vai ser o mesmo e vai seguir 16, então vai dar na mesma você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é a quantidade que vai no teto, a partir daquela parede até aqui. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, final. Aqui no close é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ok, todo o material já está anotado, todo o material e quantidade, tamanho e quantidade que eu vou usar, tanto nas boxes, quanto na lavanderia, quanto nos close, já estão anotados. Então eu não me preocupo mais com isso. E agora o que vai fazer? O que vai ser feito? Eu vou fazer as cabeças das portas. A gente chama aqui de header, né? A cabeça da porta. Tanto a cabeça da porta quanto a cabeça também da porta, né? Da slide door, dos closets. E também da lavanderia e também do banheiro. Fica depois mais fácil quando eu for colocar a track do teto de cada cômodo. Mais fácil, eu tenho um parafusar. Nesse caso aqui, eu tenho um parafusar aqui, tenho um parafusar aqui, tenho um parafusar aqui também. E aqui eu vou ter só esse stud, esse poste e esse poste de apoio para poder parafusar quando fazer o teto. Então, quando eu tenho a header com os studs, fica mais fácil. Ronaldo, eu vou colocar aqui agora os studs em cima da cabeça de porta. Qual é o espaçamento que eu uso, de onde eu puxo a tape. Tem normas dizendo sobre o espaçamento dos studs que vão aqui em cima. Dependendo da situação, se tem um stud muito para aqui, próximo, não tão próximo quanto esse, mas mais ou menos um pé, você checa se o próximo 16 vai estar próximo dessa área aqui, ó. Dessa área. E aí compensa, aí o certo nesse caso é você colocar o stud aqui, para que as folhas encaixam perfeitamente a cada 48. Nesse caso, como não tem, porque está muito próximo de 16, tem uma regra que nós usamos que é de 6. 6, né? Que é colocar a quantidade de track, essa quantidade de track aqui, é banal, não precisa colocar, porque sempre vai ser duas, a não ser que a quantidade de stud você precisa colocar, para você ter noção de quanto você vai usar e de quanto que você pode tirar no bando quando for cortar. Mas track sempre vai duas, um de um lado e um do outro, dois maiores lados. Então não é necessário perder tempo colocando, mesmo que seja dois, não é padrão, é dois. Agora aqui no banheiro é uma situação diferente, um pouco diferente. Por quê? Porque não é um retângulo, né? Não são dois lados grandes e dois pequenos. Tem esse lado aqui, ó, essa curva que o banheiro faz. Então aqui eu posso anotar. Na verdade eu nem preciso anotar, normalmente eu não anoto. Eu estou anotando para poder estar. Banheiro eu não costumo anotar. Agora ok, close. Ok. Antes de começar a fazer qualquer cabeça de porta, eu vou medir todas. E vou deixar na porta. 34, normalmente era para estar escrito aqui embaixo. Mas como não está, 55,5, 34. Essa daqui eu acho que é 32. 32. Essa daqui eu creio que seja 34. 33 e 3 mais. 30 e 3 e 3 mais. 32 pequeno, vou colocar aqui. Vou colocar essa daqui. Por mais que eu medi essa porta, eu puxei 98,5. Pensando que seria também, nesse caso, tudo padronizado, 98,5 aqui, 98,5 aqui também, não é. Como eu havia falado, o concreto, o chão ainda não está nivelado. Então tem lugar que está mais fundo e tem lugar que está mais alto. Nesse caso aqui, eu puxei a tape bem no começo da porta. Essa altura que está dessa regra aqui é de 98,5. Mas nesse caso, a porta da lavanderia, mantendo o laser na mesma posição que eu coloquei para a outra porta, dá um pouquinho abaixo de 98. E no banheiro, mesma coisa. 98 e 1 quarto. Então aqui no banheiro eu tenho que subir 1 quarto para ficar 98,5. E aqui eu preciso subir praticamente ali mais meia incha. Para estar no padrão que... Agora aqui eu estou fazendo a cabeça de porta pro closet. Nesse caso aqui são 2 closet. E aqui é só esse daqui que vai ser um pouco diferente dos outros. Nos outros eu só coloquei, fiz a header, cortei, fiz as botas, né? E foi somente encaixar. Nesse caso aqui, como não tem, essa porta é uma porta de correr,
ela finaliza na parede, no concreto. Então aqui eu coloquei novamente naquela linha, o laser, seguindo aqui, correto? E aqui eu já cortei já stud para todas as cabeças de porta. Então, nesse caso, como não tem como parafusar esse em outro metal ou drywall, eu vou instalar ele com... Para finalizar, a cabeça de porta, a cabeça desse closet, eu posso puxar um lado daqui ou de lá, não muito custa a parede. E aí eu, nesse caso aqui, eu faço a marcação a cada 16. Aqui é a mesma coisa. 16, 32, 48. Depois é só inserir o stud. Lembrando que a boca do stud é virada de onde você puxou. Quando for parafusar, parafusa em cima. Parafusa em cima primeiro. E pega o stud e coloca ele no máximo que você consegue, ao ponto de que dê para parafusar aqui embaixo. Ao ponto que você consiga parafusar aqui, porque se isso daqui for muito extenso, pode ocorrer de fazer uma barriga. Você vai ver quando você for parafusar. Eu consigo ver o laser vermelho aqui no meu dedo. Aí nesse caso, eu parafuso aqui. Posso vir no stud do meio, checo a barriga e eu consigo ver o laser aqui, ó, bem na ponta. Um alinhamento perfeito. Ok, é isso. O primeiro está feito. É só repetir o processo nas outras. Ok, estou aqui agora no closet. Depois de feito todas as cabeças de porta, né? Vamos dar início aqui agora aos ceiling, aos tetos. E é bem simples, é bem simples. Como o contrato já passou a altura do teto, nós temos que é 109. É só eu medir, de baixo para cima. 109 inchas de altura. Para todos os tetos. E box também. Marquei 109 ali. E é só eu colocar bem na marcação. O laser já está posicionado na altura do teto, deve ser. Eu já tenho os studs que vão cruzar na vertical. E agora eu preciso das tracks. Uma track do lado de lá, do concreto, e a outra desse lado. Para eu não subir e ficar usando a tape de lá em si, aqui dentro eu consigo. Ó. Corto um pouco menor. Dobro. Já tenho a dos dois lados. Simples, rápido. Agora é só instalar. Um vai ser pregado, o outro vai ser parafusado. Como esse aqui não pegou, eu estou coloquei para reforçar. Tem que colocar mais um aqui. Mas como o laser está no caminho, eu instalo o outro. É simples. Só você repetir o mesmo processo em todos os outros tetos. O stud para o teto, ele já veio cortado, né? Essa empresa trabalha nesse formato. Tem algumas empresas que sim, tem outras que não, depende. Nesse caso, essa empresa ela já mandou já um banco com stud de 59,5, como eu já havia falado, no banheiro. Só que nesse caso aqui, como esse banheiro ele faz essa abertura aí, eu só vou usar 1, 2, 3, 4 no teto. Então eu já separei os outros 4 aqui. Os outros daqui serão tamanho diferente. Então nesse caso eu vou ter que cortar de um bando do que sobrou ou ter que pegar lá e colocar na minha contagem lá na minha lista. Não posso esquecer. Mas é fácil de você identificar quais que você vai cortar. Se são 1, 2, 3, 4, a partir daqui, ó, no quinto, no sexto e no sétimo, é diferente, mas aqui eu já sei. Já sei que vão ser 3. Já sei que vão ser 3. Já posso também pegar a medida deles. Nesse caso aqui, 70,5. São 3 de 70,5. É isso. Eu contando esses 3 aqui, eu já vou ter tudo cortado. Eu já tenho aqui os 4 studs de 36 para esse closet. Já tenho também aqui 7 peças com 15 e 1 quarto para essa box. Já tenho também 5 studs de 26 do closet. Tenho também as peças aqui cortadas para essa box. Também tenho desse para essa box. E tenho também desse ceiling aqui, desse closet, que está cortado aqui. Esse stud aqui esquece, que estava aqui. Eu nem incluí ele na minha conta. Mas se eu precisar de um ou outro, eu pego e adiciono lá. Teto do banheiro, 99% finalizado. Seguimos sempre uma regra para finalizar ele. Qualquer teto que tem mais de 48 inchas de largura, ele deve ter uma brace, a gente chama. Ele deve ter um reforço a mais. Por causa do peso do drywall, da luz, do motor também de ventilação que tem em todos os banheiros aqui no Canadá. Não sei como é em outros países, mas que funciona dessa maneira. Acima de 48 inchas, eu coloco um reforço. Pode ser mesmo até um stud cruzando fora do teto, e eu reforço ele tanto no concreto ou tanto quanto
no drop ceiling. Aqui nesse caso tanto faz. Eu prefiro no concreto. Okay? Também temos outra regra dentro do banheiro em relação à quantidade de studs. Eles sempre pedem, isso é norma, que tenha um stud a 8 inchas, um a 24 e 2 studs no 30. Nesse caso, um aqui do lado direito e outro do lado esquerdo. Aqui não precisa dos dois, de 8 e 24, mas precisa do 30. 30 inchas, um stud desse lado, outro stud do lado esquerdo. Isso é porque vai uma banheira aqui e precisa. A banheira, nesse caso, ela deve finalizar aqui no 30. E eu preciso, o cara que vai instalar a banheira, ele precisa de studs dos dois lados para poder parafusar ela. Como podem ver também, já está feito aqui. Coloquei aqui dois studs back-to-back para poder, quando for instalar a banheira, ter onde parafusar. Tanto a banheira quanto o drywall, quando fazer o acabamento aqui. Esse stud A824 é para que eles possam instalar a válvula da banheira. Então, só um lado precisa. Outro lado, necessariamente, não vai precisar. E é isso, no do banheiro. Aliás, eu preciso braçar essa parede. No final, eu venho braçando todas as paredes que são necessárias braçar. Então, eu vou colocar também um stud fora aqui por dentro, é claro. E parafusar em todos os studs e também fazer uma bota, duas nesse caso, que eu chamo de bota. Vou fazer isso aqui na parede também. Perto do banheiro, 100% finalizado. Pode ver que essa aqui é a brace. Coloquei um stud cruzando por cima, fora a fora. Eu medi puxando do lado direito, mais ou menos 48 inchas. Procura, quando você for fazer, procura não colocar no meio exato do teto, porque normalmente no meio, centralizado no teto, vai a spotlight, vai as luzes. Então, evita o máximo possível colocar ela bem centralizada no teto. Sempre o mais pro canto possível, mas também não muito próximo daqui, porque aqui não precisa, está parafusado. Então, tenta trabalhar nesse sentido, focando em deixar espaço, focando em fazer com que o teto realmente fique resistente e fique braçado, e também mantendo um espaço no meio para a luz. Agora, esse é o processo para fazer uma bulkhead, como é dito. Temos essa na cozinha, temos essa outra ali que cobre aquele cano, e temos também uma que vai cobrir esse cano, vai fazer um pequeno teto aqui, mas ainda é considerado como uma box, e tem também daqui de dentro. Mas nesse caso aqui, já coloquei o laser ali do esquadro, seguindo a linha, e também coloquei o laser vermelho ali a 109, que é a altura padrão para essa flop. Só que eu puxei daqui do meio, o 109, até marquei aqui, ó. Mas eu sempre pego outras referências nas duas extremidades dela, para ver se ela tá batendo. Tá vendo que aqui tá menor? Tá 108,34. Então, eu preciso que ela esteja 109 para mais um pouco. Pode ser, para menos não, porque aqui vai um móvel planejado. E a altura, eles precisam que esteja no mínimo 109. Agora eu vou checar na outra ponta. Aqui tá 109. Eu peguei bem em cima do laser ali. Então eu preciso subir mais um pouco. Lá na ponta. Nesse caso aqui, eu já coloquei a track da horizontal, seguindo o laser vermelho. Tanto foi pregado aqui no concreto, como também foi parafusado. Tinha um mix aqui dos dois modos. Aqui eu já coloquei o stud que foi cortado, já coloquei vários dele. Tá aqui, é aquele ali, no chão. E agora eu vou colocar as peças feitas com track na vertical, para segurar aqui e dar um alinhamento na frente dela, fora até a cornea, até a curva dela. Ok? Eu cortei pedaços com track, eu fiz a medição aqui, é claro. 11 e 1/8, eu cortei com 11 e vou fazer aqui agora um corte para a track encaixar. Eu vou fazer isso em todas que eu vou usar aqui. A regra para colocar aqui, eles pedem 2 pés, ou até mesmo 3 pés, dependendo da situação. Nesse caso aqui, eu não preciso nem fazer a marcação, eu uso a referência do U-bar que está aqui, nesse caso, que tem um U-bar. Normalmente, as unidades é feita diretamente no concreto. Vou colocar um aqui, fazer o laser, não pode passar, senão na hora que colocar o drywall, vai ficar ruim. Já parafusei todas as peças que vai segurar o alinhamento da frente da box, pelo menos desse lado, falta outro lado ainda. Mas agora vou mostrar colocando a face, essa track, que vai bem aqui na face da box. É bem simples. Eu procuro sempre parafusar na última peça. Eu seguro aqui. Ah, mas o esquadro e o alinhamento aqui não precisa ser perfeito. No olho mesmo você consegue ter uma noção aqui, se está ficando reto ou não. E aí eu sigo a linha aqui, eu tô conseguindo ver a linha, consegui ver a linha aqui no dedo. Ok, agora é só eu seguir adiante. As outras. Não preciso, viu, colocar nenhuma esquadra aqui e tal. No começo eu colocar. Eu vejo que muitas pessoas também têm essa dúvida no final aqui, em relação ao alinhamento, como deve ser feito. Aqui ainda tem que colocar uma peça dessa aqui ainda na ponta, no ângulo de integral aqui. Mas aqui eu vou colocar essa peça, já cortei. Não tirei medida, não puxei tape, nem nada. No olho mesmo. Poderia até ter cortado ela um pouco mais comprida, mas acabei não cortando e já consigo ver o alinhamento no laser lá embaixo. Eu vou colocar ela aqui no limite, deixando um pouco só antes do laser.
e o parafuso. Acho que poderia ser maior, para ela ficar mais alinhada e também eu tenho mais espaço para parafusar ela. Só que, como que eu cortei pequeno, então eu vou cortar outro. Seguindo o alinhamento. Já cortei um pedaço desse lado, já parafusei, já chequei aqui se está no laser, está. Vou seguir até aqui, nesse caso, que podem ver como é que eu solto. Não tem nada alinhado ainda. Eu faço dessa maneira. Se você encontrar um jeito mais fácil, mais rápido que você queira fazer, não importa. Desde que esteja alinhado, desde que esteja esquadrado. É isso que importa. Essa é a maneira que eu faço, mas no meio da caminhada você pode encontrar outros meios, seja mais fácil, seja mais rápido. Ok, aqui foi finalizado, ela está alinhada 100% com o laser. Não sei se da câmera você consegue ver como eu vejo o alinhamento, tanto ao olho, tanto também como no laser. No tanto dos dois lados. Tanto também o laser verde e o vermelho. Consegue ver? Está sempre alinhada. Agora eu vou colocar os studs na parte de baixo, na parte do teto dela. Essa track aqui, ela necessariamente não precisava ter colocado, porque está bem próximo. Eu poderia ter tirado ela, poderia ter não colocado ela e colocado assim de algo aqui. Então não é tão necessário assim, mas como estava seguindo um padrão de 2 UBA, eu coloquei. Tem pessoas que colocam uma bota, fazem um ligamento na track em ângulo. Tem pessoas que fazem assim. Eu já fiz várias vezes, mas hoje eu não faço. Tem certo tipo de situação que eu faço, mas nesse caso aqui, como ela já está bem fixa, eu tenho certeza que ela não vai vir nem para cá e nem para trás. Nem para frente e nem para trás. Nem para direita nem para esquerda. Tá bem? Ainda no meio não tá, porque ainda vou cruzar ainda os studs, mas aqui eu sei que ela não vai, o ângulo dela aqui não vai se mover. A parte de baixo é bem simples. Já coloquei aqui já o primeiro. E aí, nesse caso, já venho dando espaçamento aqui que vai ser necessário. Cada 16 também eu mantenho aqui. Tá vendo que eu deixei um espaço para poder trabalhar com ela? Se eu precisar que a parte da frente dela faça um movimento para trás, para poder alinhar com o laser, eu tenho espaço para trabalhar, porque eu não corto tight, não corto muito apertado, não corto 100% a medida do laser, corto mais ou menos um quarto para trás, um quarto menor, para poder eu conseguir trabalhar com ela, se eu precisar mover a parte da frente dela, tanto para trás quanto para frente. E esse eu sigo. Agora estou fazendo o alinhamento dos studs que vai no teto da box. Eu não faço a marcação, eu não venho fazendo a marcação. Eu já puxo a tape do limite dela aqui da parede e já venho alinhando sem ter que fazer a marcação. Quando a tape começa a cair muito, ou a box é muito comprida, aí eu faço a marcação. Nesse caso aqui, eu acho que não vou precisar. Lembra-se, ponto vermelho da tape, nesse caso essa tape, ela já tem esse diferencial. A maioria das tapes aqui no Canadá, creio que vai com essa marcação. A não ser que você queira uma tape que marque só centímetros. Ok, esse lado de trás já está todo alinhado, parafusado a cada 16. E a parte da frente tem duas maneiras de ser feito. Quando a box ela é curta, ela tem aqui menos de tem 24 ou 30 inchas. Tem frame que usa o esquadro, então um pouco maior o esquadro para conseguir ter um alinhamento melhor. Ou puxa o 16. Nesse caso aqui tá certo. Eu puxando com o esquadro ficou exatamente no 16. Da mesma maneira se eu tivesse feito puxando com a tape. Então eu prefiro puxar com a tape. Deixa eu colocar no alinhamento aqui já. Faço isso, alinho aqui e alinho aqui. Ok, feito aqui já o alinhamento a cada 16 aqui na frente. E eu vou fazer o alinhamento agora com o laser de baixo. Com o laser da horizontal já está feito. Foi feito quando eu inseri essas peças, esses pedaços de track na face dela. Agora o alinhamento da vertical, o alinhamento da parte de baixo dela, eu vou seguir de acordo com o laser. Eu venho mais ou menos aqui no meio da box, pego mais ou menos aqui o stud que vai no meio e eu faço o alinhamento aqui. Sem mexer, sem mover para trás ou para frente, porque ele está alinhado já. Eu fazendo isso, praticamente ela vai ficar quase toda alinhada, só vem conferindo. Unidade finalizada, 100%. Porta, teto, tudo conforme o layout, tudo conforme querido aí pelo cliente, certo? E aqui tá todo o material que eu usei. 4 bundles de track, 10 pés, mais 2 unidades, que foi de 3 5/8. Aqui foi 9 bundles de studs, que eu usei de 10 pés também, mais 3 unidades aqui que eu tive que adicionar, de 3 5/8. Aí aqui eu subtraio o que sobrou na unidade. Nesse caso, tem um material aqui, sobrou um stud e 5 track. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, você se inscreva, deixa seu like. Compartilhe também com aquele amigo seu que tem interesse em aprender frame, drywall, ou mais sobre qualquer coisa dentro da área da construção. Tudo que estiver disponível, que puder ensinar, que puder realmente fazer um passo a passo ali,
eu vou estar postando aqui, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook também, no TikTok. Então, se ficar alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu tenha falado aqui no passo a passo, no decorrer do passo a passo, no decorrer da explicação, deixa no comentário, 1 minuto do vídeo onde você teve a dúvida, e aí você escreve, manda sua dúvida ali, ó, tem uma dúvida nisso, nisso, aquilo, e aí eu vou estar respondendo um por um no comentário, beleza? No mais, agradeço a atenção, espero que tenha pegado a visão do trabalho. Parece que é difícil, mas tem essa complexidade, mas se você seguir o passo a passo, seguir todas as regras, se você fazer de acordo com o que o cliente está pedindo ali, o subcontrato, ou o contrato, a empresa que está te contratando para poder fazer o trabalho, se você fazer desse jeito, dessa forma, seguindo todas as orientações, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma unidade, 2, 3, no decorrer da semana. Eu vou deixar também aqui, eu não sei se eu vou fazer o cálculo, e aí eu vou postar quantos minutos, quantas horas que eu gastei para fazer essa unidade, e também o valor que ela pagou, beleza? Eu vou postar também aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tanto se for no Instagram, se for no TikTok ou no YouTube, eu vou deixar aqui. Beleza? Mais, muito obrigado e até a próxima.